Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos aqui para a nossa aula de hoje, Estudos de Comércio Internacional. Na semana passada nós trabalhamos os Incoterms, tá? Então passei para vocês a importância, o que era o Incoterms. Hoje a gente vai trabalhar um pouco mais as características de cada um deles, tá? Na semana passada eu deixei um exercício para vocês, né? Fazer um resumo aí, uma pesquisa para me citar quantos e quais são os Incoterms 2020. Temos aí em 2000, 2010, 2020, nós tivemos aí várias alterações, uma evolução, aí uma atualização desses termos. E era essa atividade que vocês tinham que fazer. Poucos alunos fizeram, tá? Vamos aproveitar o horário da aula. Eu vou passar a nossa aula aqui hoje, e a nossa aula é relativamente curta, ou seja, ela não vai pegar as 3 primeiras aulas. Eu deixo um espaço para que vocês possam fazer essa atividade, tá? Então utilizem esse tempo, não deixe acumular. Depois vocês são terceiro ciclo, tem várias atividades aí, trabalhos para fazer. Então esses exercícios de sala de aula, procurem utilizar o tempo da própria aula para fazer. Essa é a minha dica, essa é a minha sugestão, tá? Então agora nós vamos ver os Incoterms, a utilização de cada um deles, Incoterms 2020. Então vocês vão assistir aqui, né, um vídeo sobre cada um desses Incoterms, e ao final do vídeo eu volto aqui para explicar a atividade de hoje para vocês. Olá, pessoal! Hoje a gente vai falar sobre o último conteúdo aí da nossa disciplina, né, de Comércio Internacional, que é os Incoterms. Os Incoterms, eles foram criados pelo ICC, que é a Câmara do Comércio Internacional, e a gente tem uma versão bem atual aí dos Incoterms, que são os Incoterms 2020. Até o ano passado, a gente tinha a versão dos Incoterms de 2010. E aí agora a gente está com essa versão bem atualizada dos Incoterms 2020. A gente vai ver mais algumas características deles aqui nessa aula. Os Incoterms é a abreviatura do termo em inglês. Como tudo praticamente que a gente vê aqui em comércio internacional, vem do inglês, né? Porque geralmente são coisas que se adaptam a vários países, então a maioria tem aí como a nomenclatura na língua inglesa. O significado, né, vem do International Commercial Terms, que em português significa termos internacionais de comércio. Mas geralmente a gente se refere a eles desse jeito mesmo, como Incoterms. O que os Incoterms definem, né? Eles definem os direitos e as obrigações de quem está exportando e de quem está importando. Na verdade, gente, é como se fosse a definição de regras contratuais, de até onde vai a responsabilidade minha, por exemplo, que estou exportando um determinado produto, e até onde vai a responsabilidade da pessoa de quem eu estou comprando. Em todos os âmbitos, tanto com relação ao seguro, com relação ao frete, onde que a gente vai fazer a entrega. Porque assim, quando a gente fala do comércio internacional, entra em discussão várias nuances relacionadas à logística desse produto sair aqui, por exemplo, do meu armazém, até ele chegar lá no destino da pessoa que está comprando lá no outro país. Então, por exemplo, suponhamos que eu sou produtora de café. Então, o café ele tem que sair aqui da minha fazenda, ele tem que entrar no caminhão, desse caminhão ele tem que ser direcionado para um porto, lá no porto ele vai parar no armazém do porto, ele vai passar pela alfândega, depois ele vai ser embarcado no navio ele vai ir até lá num porto de outro país. Naquele outro país ele vai ter que ser desembarcado, ele vai ter que passar pela alfândega daquele país, ele vai ter que ser transportado novamente em outro caminhão, para aí sim ele chegar ao destino do meu cliente. Muitas vezes aí ainda tem alguns intermediários, ainda vai passar por uma distribuidora e tal. Então assim, tem vários processos. E quem que é responsável por pagar esse custo? O custo desse frete, o custo das despesas aduaneiras, das despesas portuárias, quem que vai pagar o seguro, quem que vai se responsabilizar caso tenha algum tipo de acidente com essa carga. Então, todas essas questões, elas são definidas pelos Incoterms. Então, a gente tem
11 Incoterms. Cada um desses Incoterms fala direitinho, ó. Nesse Incoterm aqui, o exportador, né, o comprador, vai ter a responsabilidade e vai arcar com os custos até tal local de entrega do produto. Nesse outro Incoterm, vai ser diferente. Então, cada Incoterm vai ter uma legislação específica e vai falar de quem que é né, responsabilidade por aquela carga. Então, quando a gente está fazendo um comércio, quando a gente está fazendo uma negociação que envolve, né, o comércio internacional, o comércio entre os países, de antemão já é se acordado qual Incoterm vai ser utilizado. Então, se a gente falar assim, a gente vai utilizar um Incoterm FOB, que é um dos mais utilizados. Então, eu já vou saber o que eu vou ter que arcar e a pessoa que está me comprando ou a pessoa que está vendendo também vai saber o que ela vai ter que arcar, certo? Não fica tudo em pratos limpos, né? Então, continuando aqui, como eu falei, são as regras, né, que vão determinar quem que vai arcar com esses custos. Além do mais, o que acontece? Depois que você assina o Incoterm, eles ficam agregados aí aos contratos de compra e venda das mercadorias e passam a ter força legal. Isso aí, gente, né, força a pessoa, força a empresa, né, a indústria a cumprir realmente as regras, porque tem força legal, tem força de legislação aquilo que eles estão assinando. Os objetivos dos Incoterms, né, eles foram criados aí principalmente, gente, para isso aqui, ó, para regular as condições de compra e venda e padronizar as nomenclaturas e os procedimentos. Porque, assim, a gente já comentou em outros momentos da nossa disciplina que quando a gente fala de comércio internacional, a gente tem uma diversidade muito grande. Diversidade de culturas, de maneiras de se comportar diferente que influenciam numa negociação, né? A cultura, por exemplo, do Japão e de alguns países orientais é completamente diferente da cultura nossa, né? E isso aí, na hora que você vai fechar o negócio, que você vai entrar em acordo com relação a determinados itens, pode ser uma dificuldade. Quando a gente tem o Incoterm e tem ali pré-determinado o que é responsabilidade de cada um, isso simplifica muito essa negociação, certo? Então, os objetivos dos Incoterms é justamente simplificar esse processo, né? Então, eles vêm para definir com uma certa precisão quais são as condições de entrega, né, dos bens e qual que vai ser o momento de transferência dos riscos daquela carga que está sendo transportada e transferência também das responsabilidades, né? Então, eu estou entregando o meu café, eu deixei meu café lá dentro do navio. Agora, a partir daí, a responsabilidade vai ser sua de quem está comprando, né? Eu já cumpri minha parte. Se o navio naufragar, se acontecer alguma coisa, se a carga perder, se roubarem a carga, o problema, teoricamente, não vai ser meu mais, vai ser da pessoa que está comprando, por exemplo, né? Além do mais, um dos objetivos dos Incoterms é definir exatamente quais são os custos que estão embutidos ali em cada um dos termos, promover a harmonia nos negócios internacionais a partir da interpretação precisa dos termos, porque assim, uma vez que o Incoterm já está ali pré-estabelecido, não tem por que eu entrar em desacordo com uma pessoa que eu estou negociando, sendo que aquele Incoterm vai valer para qualquer tipo de comércio. Né? Porque o Incoterm, gente, ele é utilizado para qualquer tipo de comércio que tem entre os países. Então, assim, isso facilita e minimiza as brigas, né? Assim, as discussões que possam ter dentro de uma negociação de um contrato. Além do mais, né, o objetivo é viabilizar os contratos realizados entre partes domiciliadas em países diferentes, como eu falei, né, com legislações, com usos, costumes, culturas completamente diferentes, além de definir as responsabilidades e os riscos, minimizando isso daqui, gente, minimizando, então, os conflitos e as disputas aí, comerciais. Aqui a gente tem uma pequena historiazinha dos Incoterms. Em 1923, né, a ICC, como eu falei, né, a Câmara do Comércio Internacional, realizou um estudo dos termos comerciais mais usados, verificando aí os problemas aí na interpretação desses termos. Em 1928, teve um segundo estudo de regras dos Incoterms,
e eles tentaram fornecer algumas informações para dar maior clareza nos acordos comerciais. Isso na época lá, em acordos de mais ou menos uns 30 países. Depois, em 1936, nasceu, né, os Incoterms da maneira como a gente conhece hoje. Então, a ICC ela publicou a primeira versão, na época eram 6 Incoterms, e foi a primeira vez na história que teve esse esforço global, né, mundial, para padronizar as práticas de comércio internacional, porque até aí todo mundo negociava do jeito que achava melhor. Não tinha nenhuma regra que os países tinham que seguir. A partir daí, começou esse esforço global para que todos os países fizessem acordos da mesma maneira. E no início, os Incoterms eram só relacionados aí ao transporte marítimo. Aí depois a gente teve 1953, que teve uma revisão dos Incoterms depois da Segunda Guerra Mundial, e aí passou a incluir, então, o transporte ferroviário, que antes não tinha. Depois, em 1967, foi lançada a terceira edição dos Incoterms, e aí eles incluíram 2 novos termos. Depois, em 76, a gente teve a quarta edição, e foram incluídos outros termos e algumas diferenciações específicas para o transporte aéreo. Depois, a gente teve lá em 1980, foram adicionados outros termos mais específicos para levar em conta a utilização dos containers, que começou a ser muito utilizado aí a partir da década de 80. Depois, em 1990, a gente teve a versão dos Incoterms 1990, que foi uma atualização, na verdade, do que a gente já tinha lá em 1953, com as práticas mais modernas aí, ocorridas aí no comércio internacional. E já considerando aí a troca de dados eletrônica, tá? Embora, assim, mais ou menos essa época mesmo que começou aí o efeito da globalização, né? Justamente pelo advento das tecnologias. Depois a gente teve a versão dos Incoterms 2000, que teve algumas mudanças relacionadas à postura de entrega dos produtos. Aí, gente, a gente estava com a versão utilizada até o ano passado, que era o Incoterms 2010. Inclusive, até o material que eu usava nessa disciplina era todo cheio de figurinha, tudo desenhadinho, certinho com os Incoterms 2010. Como mudou, eu ainda não consegui nenhum site em português, nada que tivesse todos os desenhos bonitinhos para mostrar para vocês. Se a gente procurar, a gente vai achar muito material aí dos Incoterms 2010, com os desenhos do navio, tudo certinho. Porque ficou vigente aí durante 10 anos, né? E eram 11 termos. Agora, a partir desse ano, então, a gente tem a versão dos Incoterms 2020, onde a gente teve alteração na nomenclatura de um Incoterm e algumas outras questões relacionadas à cobertura de seguro e de frete e alguns detalhes específicos dentro de cada Incoterm. Né? E a gente vai ver cada um, gente, não estou falando os nomes aqui, porque a gente vai ver cada um ao longo aí da disciplina, da aula, na verdade, né? Aqui, gente, a gente tem a divisão dos Incoterms. Eles são divididos em 4 grupos diferentes. A gente percebe o grupo pela letrinha de início aqui do Incoterm. Esses nomes aqui, ó, EXW, FCA, FAS, isso aqui são as siglas. A letrinha que começa aqui, ó, a letrinha E, significa que ele faz parte do grupo E. O grupo E é aquele Incoterm onde o produto, na verdade, as responsabilidades elas vão estar específicas ali quando o produto ainda está lá no local de saída, né, no local de origem. A gente tem os Incoterms que começam com a letrinha F, que fazem parte do grupo F. O grupo F é quando eu ainda não estou considerando o transporte principal do meu produto, é só o transporte entre a fábrica, a origem, até chegar no porto. Todos os Incoterms que começam com a letrinha C, eles fazem parte do grupo que leva em consideração o transporte principal. Esse main carriage é transporte principal, que geralmente considera que eu vou estar levando em conta aí os custos referentes ao transporte principal. Pode ser o navio, pode ser a ferrovia, pode ser o aéreo, né? O comércio internacional, o meio mais utilizado ainda é realmente o marítimo.
E a gente tem o último grupo, que é o que começa com a letra D, que aí leva em consideração que eu já passei por todas essas fases aqui e, teoricamente, eu que estou, por exemplo, entregando o produto, vendendo o produto, eu vou arcar com custos, além do transporte principal, com alguns custos específicos lá no país de destino do meu produto. Então, esses são os 4 grupos que a gente tem aí dos Incoterms. Uma outra subdivisão, para a gente entender um pouquinho melhor, a gente tem 7 Incoterms que podem ser utilizados para qualquer tipo de transporte, tanto para o aéreo, tanto para o rodoviário, quanto para o marítimo, para o ferroviário, que são todos esses aqui, o Ex-Works, o Free Carrier, o CPT, o CIP, o DAP, o DPU, esse aqui que é o novo, tá, gente? Que não tinha antes no Incoterm 2010, que tem agora, o DDP. Já esses outros 4 Incoterms aqui, eles são específicos para o transporte aquaviário, que é o FAS, o FOB, o CFR e o CIF. Aqui mais um detalhamento dele, na verdade é a mesma tabelinha dali de trás, só que aqui a gente tem mais algumas informações para a gente já ir acostumando aí com essa questão aí dos Incoterms, tá? O Ex-Works, então, Ex-Works teoricamente tem a ver com aquele produto que foi disponibilizado ali na fábrica, e aí, quando a gente pensa nos Incoterms, gente, vamos pensar assim que nós somos os exportadores, e que no Ex-Works, o custo que eu vou ter é de disponibilizar o meu produto para o cliente pegar ali na fábrica e ir embora. Já a partir do FCA, que é o Free Carrier, é quando eu não vou pagar o transporte principal. O transporte principal vai ser o importador que vai estar pagando. Já dentro do CPT, o CIP, eu vou estar pagando o transporte principal. Já quando a gente vem aqui para os que estão começando com a letra D, todos eles, teoricamente, eu já vou ter pago o transporte principal e ainda vou arcar com alguns custos lá na chegada do produto. Isso considerando os Incoterms para qualquer tipo de meio de transporte. Especificamente aqui para o transporte marítimo e fluvial, que são os mais utilizados hoje em dia, teoricamente eu vou ter os 2 transportes aqui, que são os 2 Incoterms que são do grupo F, que é o FAS, Free Alongside Ship, que significa livre ao lado do navio, e o FOB, que é o Free On Board, que é o livre a bordo, que é quando eu, teoricamente, disponibilizo meu material, meu produto que eu estou vendendo, mas eu não vou pagar o frete principal. E eu tenho os Incoterms que começam aqui com a letra C, que só podem ser utilizados aqui no marítimo e fluvial, que também são muito utilizados, que é o CIF e o CFR, que teoricamente eu vou estar pagando uma parte aí do transporte principal, tá? Mas aqui é só uma visão geral, e aí agora a gente vai entrar especificamente dentro de cada um dos Incoterms. Continuando então, esse daqui é o Incoterm, onde, teoricamente, a pessoa que vai arcar com maior custo vai ser o importador. Teoricamente, o vendedor, né, o exportador, ele vai se limitar a quê? Ele vai se limitar a deixar a mercadoria dele à disposição do comprador no próprio estabelecimento dele. Então, por exemplo, eu produzi meu café, eu vou deixar o meu café aqui no meu armazém, aí o comprador que vai ter que se responsabilizar por todo o desembaraço aduaneiro para exportação, carregar a mercadoria, levar a mercadoria, certo? E colocar ela no navio e tudo. Então, esse é o Ex-Works, o significado na origem. Gente, como eu falei, os termos são todos termos em inglês, tá? A gente tem até a tradução aqui embaixo do que funciona, mas a gente usa a sigla aqui que vem do inglês, tá bom? A gente tem o FCA, que é o Free Carrier, significa livre no transportador. Então, a pessoa que está vendendo, quem está exportando, ele vai deixar o produto desembaraçado para exportação
no local que o comprador for nomear, certo? Então, geralmente num transportador, numa empresa de logística, pode ser utilizado para qualquer modalidade de transporte e pode ser utilizado também transporte próprio em alguns trechos de deslocamento. Isso daqui é um item novo, tá? No Incoterm 2010 não tinha essas questões de transporte próprio. Geralmente você era obrigado a contratar uma empresa específica de logística para fazer isso. Né? Agora nos Incoterms 2020 já tem essa possibilidade, né? Porque tem muitas empresas que têm a sua frota própria. Depois a gente vem para o FAS, que é o Free Alongside Ship, que significa livre ao lado do navio. Então, a pessoa que está vendendo o produto vai levar a mercadoria lá para o porto, deixar ela lá prontinha para ser embarcada no navio. A gente usa esse termo aqui, ó. Ela vai deixar a mercadoria ao longo do costado do navio. Então, a mercadoria está lá do lado do navio. Ele já pagou todas as taxas e valores específicos aí do desembaraço aduaneiro. Então, a mercadoria já está pronta, desembaraçada para exportação. E aí, aquele produto vai ficar ali. A partir dali, os custos, seguro e todos os valores que vão ter que ser pagos ali para frente, quem vai arcar vai ser o importador. Esse é específico utilizado para o modal de transporte aquaviário. Depois a gente tem o FOB. Gente, o FOB é um dos mais utilizados, um dos Incoterms mais utilizados. Eu tenho certeza que alguém aí, quem gosta de assistir jornal, com certeza já deve ter visto, já deve ter ouvido falar aí do FOB. Né? O FOB significa Free on Board, ou seja, livre a bordo. Então, a pessoa que está vendendo mercadoria, ela vai deixar a mercadoria pronta para exportar, tendo pago todos os impostos e taxas, desembaraçada para importação, e essa mercadoria tem que estar a bordo do navio já, porque então eu vou ter que pagar para transportar, para carregar essa mercadoria dentro do navio e deixar prontinho para dali para frente o comprador assumir os riscos e os custos, tá? Também é utilizado exclusivamente no modal, no transporte marítimo, né? no modal aquaviário. A gente tem também o CFR, que é o Cost and Freight, que significa custo e frete. Então, na verdade, gente, não sei se vocês estão percebendo, cada um desses Incoterms, eu vou adicionando mais responsabilidade, considerando o meu ponto de vista de quem está vendendo, em cada um desses Incoterms eu vou tendo mais responsabilidade. O Ex-Works é o que eu tenho menor responsabilidade e menor gasto. À medida que eu vou subindo aqui nos Incoterms, eu vou precisando arcar com maiores custos dessa transação comercial e também vou ficando mais responsável por essas etapas aí até o produto chegar lá no meu cliente. Então, aqui no CFR, a pessoa que está vendendo vai arcar com tudo que ela já teve que arcar lá com o FOB. Além do mais, o vendedor ele vai ter que contratar e pagar o frete e os custos para deixar a mercadoria lá no porto de destino do país que está do cliente dele que está comprando. Então eu vou ter que pagar o que a gente chama de frete principal, transporte principal. O transporte principal, a gente fala que é aquele transporte entre um país e outro. Que geralmente, gente, é o transporte do navio. Né? Se for um transporte aéreo, vai ser um avião. Se for uma fronteira terrestre, dois países que fazem divisa, por exemplo, tem uma ferrovia, pode ser uma ferrovia, né? Mas a maior parte do comércio é realizado hoje por modal aquaviário, transporte marítimo. Esse também é específico, utilizado no transporte aquaviário. Depois a gente tem um outro Incoterm que também é muito utilizado junto com o FOB, né, são os dois mais utilizados, que é o CIF. O que significa CIF? CIF é Custo, Insurance and Freight, ou seja, custo, seguro e frete. Dentro desse Incoterm, quem está vendendo vai arcar com todas aquelas responsabilidades que ele arcou lá no FOB, ou seja, colocar a carga dentro do navio. Além do mais, o exportador ele vai ter que pagar o frete principal, frete do transporte marítimo, os custos e os seguros relativos a esse transporte da carga até ela chegar lá no porto de destino. Também é utilizado unicamente no transporte aquaviário. Depois a gente tem
o CPT, que é Carriage Paid To, ou seja, transporte pago até. Até onde? Até no local que vai ser combinado ali. Então, quem está vendendo arca com tudo que ele arcou até o Incoterm FCA, que a gente acabou de ver. Além do mais, ele vai pagar também fretes e custos para levar a mercadoria num local combinado, que pode ser lá dentro do país de destino, porque lembrando, teoricamente eu já levei, a carga está lá no país de destino, já foi até desembarcada. Então eu vou ter que pagar esse frete e custo até um transportador, até um determinado local lá que eu vou combinar com o cliente. E ele pode ser, esse Incoterm pode ser utilizado em qualquer modal de transporte. Depois a gente tem o CIP, que é Carriage and Insurance Paid To, transporte seguros pago até. Além de arcar com as obrigações e riscos que a gente tinha lá no FCA, o vendedor vai ter que contratar e pagar os fretes, custos e seguros relativos à mercadoria, relativos ao transporte da mercadoria até o local que foi combinado. Também pode ser utilizado em qualquer modal de transporte. Aí depois a gente tem o DAP, aí a gente já muda de grupo aqui, a gente já começa a falar dos Incoterms que começam com a letra D. O DAP é o Delivered at Place, entregue no local. Então, o vendedor, ele vai ter que pagar tudo que ele já pagou até os Incoterms anteriores, vai ter que colocar à disposição do comprador, ou seja, com todos os custos pagos, com a responsabilidade também de levar essa carga lá, num local indicado lá no país de destino, essa carga pronta para ser descarregada do transportador, da empresa de logística, porém, ela não vai estar desembaraçada para importação. Quem vai ter que fazer o desembaraço da importação desse produto tem que ser o importador, a pessoa que está comprando. Pode ser utilizado em qualquer modalidade de transporte. E também, nesse caso, é possível utilizar veículos próprios de transporte, não necessariamente tem que ser contratada uma empresa específica de logística. Depois a gente tem o DPU, que é o Incoterm novo, que foi introduzido aí, na verdade ele substituiu um outro Incoterm que a gente já tinha no Incoterm 2010. O DPU é Delivered at Place Unloaded, ou seja, entregue no local descarregado. A diferença básica entre o anterior e esse aqui é que eu já vou ter que ter descarregado a mercadoria do veículo, mas ela continua não tendo sido desembaraçada para importação. Também pode ser utilizada em qualquer modalidade de transporte. E por fim, a gente tem o último Incoterm, que é o Incoterm que teoricamente eu que estou exportando vou ter que assumir a maior quantidade de riscos e custos, que é o DDP, Delivered Duty Paid, ou seja, entregue com direitos pagos. Nesse Incoterm, o vendedor, ele teoricamente vai ter que pagar quase tudo, gente. Ele vai ter que colocar a mercadoria prontinha para ser descarregada, mas não descarregada lá no local designado dentro do país de destino lá do meu comprador. Geralmente, gente, ele vai levar esse produto até lá, o armazém, até a indústria desse cliente. Tendo pago, tendo arcado até lá com todos os riscos, custos, impostos, taxas, responsabilidade de levar esse produto até lá. Tá? Inclusive, desembaraçada a mercadoria e tudo. Especificamente, gente, esse Incoterm, ele pode ser utilizado em qualquer modalidade de transporte, pode utilizar veículos próprios, porém, tem uma questão da legislação aqui brasileira, tá? Que está aqui nessa nota. Em razão do vendedor estrangeiro não dispor de condições legais para providenciar o desembaraço para a entrada de bens no país, este termo não pode ser utilizado na importação brasileira, devendo ser escolhido o DPU ou DAP, no caso de preferência, né, por essa condição. Então, no caso de importação, então vamos virar o jogo aí. Eu estava dando exemplo de eu exportando, né? Então, suponhamos que eu quero importar um produto agora. Se eu vou importar um produto, eu não posso fechar um acordo com a pessoa de quem eu estou comprando para fazer o DDP para que ele arque com todos os custos até chegar aqui dentro do Brasil, por questões legais, burocráticas aqui do Brasil, porque a pessoa que está lá fora, ela não vai ter como
desembaraçar a mercadoria dentro aqui do Brasil. Eu que estou comprando que vou ter que fazer esse desembaraço aduaneiro da mercadoria. Então, nesse caso específico, o DDP não pode ser utilizado aqui no Brasil para importação de produtos, tá? Mas se eu for exportar um produto e o meu cliente lá falar que no país dele pode ser o DDP, a gente pode fechar esse acordo. Aí eu vou ter que arcar com o desembaraço aduaneiro dessa mercadoria lá no país de destino dele. Aqui, gente, tem alguns, a gente chama de infográficos, né? Onde a gente consegue ter um resuminho dos Incoterms, tá? Como eu falei para vocês, se a gente procurar aí pelos Incoterms 2010, a gente vai ter um infográfico para cada um dos Incoterms. Já especificamente aqui para o de 2020, eu não achei, né? Porque está muito recente. Inclusive, eu peguei várias figuras aqui, estão todos em inglês, mas eu tentei colocar alguns aqui que dá pra gente ter um resuminho aí do que são os Incoterms, certo? Deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais fácil pra gente enxergar. Então, assim, como eu falei, eu coloquei várias figuras e aí vocês ficam à vontade para ver qual que fica mais fácil pra gente identificar. Porque, assim, eu mesma, eu olho os Incoterms, a gente olha e a gente fica meio na dúvida. Nossa, mas o que eu vou arcar de custo com qual tipo de Incoterm, né? A gente fica um pouco em dúvida. Quando a gente tem aqui esse resumo, fica mais fácil da gente bater o olho do que ir lá e ler o que significa cada um. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui o desenhozinho da nossa cadeia aí, né? Onde aqui eu tenho o vendedor, seller é vendedor, aí aqui eu tenho o transporte, aí aqui eu tenho o terminal de cargas, o navio, né? Pode ser um aeroporto também, tem aqui o aviãozinho representando. Aí aqui, mesma coisa, eu vou ter o porto, a carga aqui, o armazém, o transporte, até chegar no buyer. O buyer é o comprador. Então, por exemplo, aqui no Xworks, vamos ver o que significa aqui o azul, o laranja e o vermelho? Olha só, o azul são todos os custos, o amarelo são todos os riscos, ou seja, a responsabilidade da carga, né? E o insurance são todos os valores relativos a seguro, né? Seguro da carga, gente, porque hoje em dia você vai fazer uma compra, um comércio internacional, a sua carga tem que ter seguro, porque se acontecer alguma coisa com a carga, né, quem que vai arcar com os custos? Então, mas o seguro também tem um valor para você pagar, igual um seguro de carro, um seguro de casa que você vai fazer, tá? Outra coisa aqui nesse desenho é que, ó, os que estão em rosa são todos os tipos de transporte e os que estão em azul aqui são só os transportes marítimos. Então, aqui dá pra gente ver direitinho, ó, por exemplo, aqui no Xworks. O vendedor, ele só vai arcar com os custos, com os riscos e com os seguros do produto dele praticamente aqui no armazém dele. Saiu do armazém dele, foi carregado no caminhão, tudo quem vai arcar vai ser o comprador. No FCA, olha só, teoricamente quem está vendendo vai arcar com os custos do produto até tá dentro do transporte dele, mas daqui para frente é o comprador e por aí vai, tá vendo? A gente consegue ver direitinho aqui de quem que é a responsabilidade de cada um. Ó, vou olhar o FOB aqui pra gente ver. O FOB, quem tá vendendo vai arcar com os custos até, aqui ó, o produto tá dentro do navio. A partir daí, quem vai arcar vai ser quem tá comprando, tá? Então, assim, eu acho que por aqui dá pra gente ter uma ideia bem interessante sobre de quem é a responsabilidade de quê. Tem mais um aqui, ó. Esse aqui não precisa nem dar... Não, vou dar um zoom pra ficar melhor. Tem esse outro aqui também, que também tem os desenhozinhos, né? Aqui tem até mais alguns detalhes específicos. Então, tudo que tá pra cá, ó, é no local de origem. Tudo que tá pra cá é no local de destino. E aí aqui a gente tem mais uma vez quem vai arcar com os custos, quem que vai arcar com os riscos. Os que estão em azul é que o vendedor, né, que é o seller, que é o vendedor, está arcando com os riscos. Então, no caso aqui do Xworks, ó, ele só vai arcar com os custos e riscos até ele disponibilizar o produto no próprio armazém dele. O produto saiu do armazém dele, entrou aqui no carregamento para ser transportado, pronto, quem vai arcar já vai ser o comprador, quem está importando esse produto lá no outro país. Né? E aí, por aí vai, a gente consegue ver cada um dos Incoterms, quem tem responsabilidade e arca com o que aqui. Ó, aqui tem mais um,
né? Gente, eu coloquei vários, porque como todos estão em inglês, eu achei um só em português, que está aqui na última página, mas eu não acho que ele é tão detalhado quanto os outros. Mas eu coloquei para realmente a gente não ter nenhuma dúvida. Esse daqui tá nomeado de uma maneira diferente. Então aqui a gente tem o que está em verdinho é responsabilidade do vendedor e o que está em azul é responsabilidade do comprador. E esse ponto de interrogação é quando a gente tem o que a gente chama de transferência de risco. Tá? Ou seja, responsabilidade pela carga, né? Então, ó, vamos pegar o FOB aqui, ó, que o FOB que é o que a gente mais utiliza. No FOB, o comprador não, o vendedor vai vender a carga, vai pagar os custos e fretes até o produto tá onde? Embarcado aqui no navio. Daí para frente, quem vai arcar com os custos vai ser quem está comprando, quem está importando o produto, né? Vamos pegar um outro aqui, ó. Vamos pegar, por exemplo, o DPU, que é o novo que foi criado aí no Incoterms 2020. Eu vou arcar com os custos, quem está vendendo, olha só, vou pagar o transporte, vou pagar o desembaraço aduaneiro, vou fazer tudo que eu puder aqui, ó, até eu deixar o produto num local designado aqui que o comprador vai falar, certo? Então, assim, eu acho que dá pra gente ter uma ideia certinha aí por esses desenhos de quem tem responsabilidade de quê. Esse daqui foi o único que eu achei em português, mas eu achei ele um pouquinho mais confuso, né? Mas dá pra gente observar aqui também. Aí vocês podem ficar à vontade para usar qualquer um desses aí para estudar, pra gente fazer os exercícios, certo? Gente, então é isso. A nossa aula fica por aqui. Tem alguns exercícios que eu vou disponibilizar para vocês. E, no mais, eu agradeço aí a atenção de todos e até mais. Bom, pessoal, vocês viram no vídeo aí, foi muito bem explicado, né, por essa especialista. Cada um dos Incoterms, também ela passou um pouco sobre a introdução, sobre a importância e o que é cada um deles. Agora, vai estar aparecendo aqui nas postagens para vocês uma atividade. Eu coloquei, né, 10 situações, descrevendo aqui comprador e vendedor, de onde para onde. Eu quero que vocês coloquem aí, na opinião de vocês, qual Incoterm você utilizaria? Qual é que mais se equivale? Qual que seria a melhor opção para cada uma das opções de transporte? Aí na semana que vem eu vou entrar ao vivo com vocês, vou vir corrigindo e explicando qual seria a melhor opção. Por isso que é importante que vocês façam essa atividade, tá? Porque assim a gente vai conseguir tirar dúvida na semana que vem, beleza? Se bem que semana que vem, sexta-feira, é feriado, né? A nossa próxima aula. Então, na nossa próxima aula, eu vou entrar ao vivo com vocês para vir fazendo, tá, essa explanação. Beleza? Um abração a todos, então. Qualquer dúvida, estou aqui à disposição, tá bom? Tá fazendo exercício, sentiu dúvida? Manda aqui no chat, tá, do Teams. Mesmo que não seja hoje, seja final de semana, segunda, teve dúvida, pode me chamar, tá? Eu vou estar à disposição assim que eu olhar aqui no Teams a dúvida de vocês, eu respondo, tá bom? Abração. Tchau, tchau.